Hoje nós vamos falar da queridinha do momento. Rapaz, mas tem gente pedindo vídeo dessa ação, viu? Meu Deus do céu, é muita gente mesmo. E realmente tem caras excepcionais aí que fazem investimento nessa empresa, falam muito bem dessa empresa e naturalmente vocês vão ficar interessados nessa empresa. Nossa, engasguei com café. Café é bom, mas pra engasgar, meu amigo, não é bom não, viu? Até o pulmãozinho com gosto de café. Dos que eu conheço que investem em Vulcabras e que eu respeito e admiro muito, o primeiro é o Otávio, que é o CEO do fundo de investimento em ações chamado Guepardo, um dos fundos que mais entregou rentabilidade. E outro é um cara que, apesar da gente não ser muito íntimo, eu gosto muito dele, que é o Luan, do Mirai Invest. Os dois investem nessa empresa, falam muito bem dessa empresa, e aí muita gente assiste podcast do Otávio, assiste muito vídeo do Luan. Inclusive quero pedir um favor pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vocês que são membro mesmo, os caras que estão aqui todo dia, que eu sei que tem gente, mulher e homem que tá aqui todo dia assistindo os vídeos do canal. Eu peço pra vocês irem lá no canal do Luan, assiste o último vídeo do Luan e digita no comentário assim, ó, hashtag vim pelo Léo. Ele não vai entender nada, ele não vai entender, vai ficar louco, ele vai ver o que eu falei aqui. Então eu decidi fazer uma análise mais rebuscada sobre essa empresa. Então eu já te adianto que esse vídeo não vai ser um videozinho de 10 minutos, 12 minutos igual ao vídeo anterior. Vai ser vídeo de análise igual aquele da Klabin, da Auren, que é 40 minutos. Te recomendo você pegar o seu prato de janta aí pra você comer do lado da sua princesa, ou você que é uma princesa comer do lado do seu esposo, e vocês ao invés de assistir alguma série, algum desenhinho, algum filme, assistir uma análise aí que pode mudar a sua vida, porque mesmo que você não invista na empresa, isso aqui não é pra recomendar ou desrecomendar a empresa, né, contraindicar, mas você pegando alguns insights de análise, você consegue analisar melhor seus ativos. Então não pule uma análise só porque não é do ativo que você quer, tá? Eu aprendi pra caramba na minha época de estudos, e quando eu comecei a estudar, eu não tinha ninguém que fazia análise assim, principalmente no YouTube de graça, não tinha ninguém que fazia assim. E aí eu aprendia lendo relatório, eu ia na marra mesmo, abria o relatório release, não sabia, pesquisava tintim por tintim, igual fiz na faculdade de medicina lá, eu não sabia nada, meu Deus do céu, eu tenho 17 anos, não sabia nada, eu tinha que pesquisar, era 3 horas pra ler uma página. Era assim que eu estudava sobre investimento. E aí eu analisava alguns relatórios que eu nem ia comprar a empresa, mas só para aprender, porque tinha carta de gestor lá, então a gente conseguia ler para ver a opinião macroeconômica do gestor, às vezes sobre algumas jogadas muito inteligentes na gestão de dívida, em capex, dividendo, enfim, você vai aprender pra caramba. E aí, para vocês aí que ainda não conhecem a Ward, vou te apresentar aqui, que é uma ferramenta que eu utilizo para poder fazer triagem de ações. Você sabe que existem mais 600 ações e a gente não pode se dar ao luxo de ler as 600 ações. A gente precisa pelo menos fazer um filtro quantitativo para que a gente consiga ver quais dessas 60 são as melhores e a gente vai ler essas melhores aí entre as 600, né? É óbvio que ninguém, nem analista consegue ler 60 empresas por mês. E aqui tem ranking de fundo imobiliário usando o método 2 de 1 e aqui no ranking de ações a gente tem uma plataforma muito boa para você fazer ranqueamento de ações com vários tipos de valuation. Aqui eu tô usando o meu ranking, né, que é o ranking da GD, geração de dividendos, e a gente consegue colocar aqui todas as métricas que você quiser triar, né? Então a gente tá triando aqui de acordo com o ranking que eu ensino dentro da mentoria. E aqui a gente consegue ver, teoricamente, quais são as empresas, olhando parte quantitativa, tá? Quais são as empresas que estão mais bem ranqueadas, que são as empresas que estão mais baratas, entregando o maior resultado possível, com o mínimo de dívida possível. Então eu só vou pegar empresas com ROI bom, com PL mais baixo, com dividendo alto, com dívida líquida sobre vista baixo. E aí, olha que doideira, olha só onde a Vulcabras aparece. Tá vendo aqui? Terceiro do ranking. Aqui na Ward, inclusive, você pode triar pelo rank Bazin. Se a gente colocar aqui rank Bazin, vai aparecer algumas outras aqui, mas olha só a Vulcabras aqui em quinto lugar no rank Bazin. Se a gente coloca no rank Graham, vai aparecer outras aqui, e aí como o Graham, ele olha muito mais para valor intrínseco, algumas empresas que estão com PVP mais baixo, ele costuma ranquear melhor. E aí apareceu aqui Grandene, eu quero que você preste atenção nessa empresa aqui também, Grandene, tá? Colocando aqui no Peter Lynch, olha só Vulcabras em sétimo lugar. Colocando aqui Joel, olha só Vulcabras em 10º lugar. Caramba, cara, quase todos os ranks Vulcabras tá bem. E aí, inclusive, eu pedi para você prestar atenção na Grandene. Por quê? Porque a Vulcabras, ela é uma empresa de calçados. É uma empresa de tênis. Ela faz tênis, fabrica tênis e vende tênis. Inclusive, eu tenho um tênis aqui que eu fui pra academia hoje. Não se importe com a sujeira dele, tá? Olha só. Olha só aqui, ó. Tênisão da Olímpicos. Que, inclusive, foi um dos sucessos da Vulcabras. O Corre 3. Agora já tem um Corre 4, inclusive com placa de carbono. Mas é isso que a Vulcabras faz. É isso aqui, ó. Tênis. Beleza? Inclusive, no caso da Vulcabras, ela concentra em tênis esportivos. A gente vai explicar que eu vou ler o relatório ali junto com vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que a Grandene, ela também é uma empresa de calçados.
calçados. Olha que interessante. Por que será que as empresas de calçados estão tão baratas? Que estão no top rank aí de quase todos. Ó, a Grendene ficou no primeiro rank da GD, ou seja, pelo menos obrigatório a gente ler, a gente tem que ler Grendene. No Brasil, a Grendene também tá aqui, ó, nono lugar. No Grarra, a Grendene também tá aqui, ó, 12º lugar. No Peter Lynch, Grendene também aqui, ó. Eles ficam se alternando ali, brigando, Vulcabras e Grendene em cada um dos ranks, mas perceba, a Vulcabras e a Grendene tá em praticamente todos. A Vulcabras não aparece no rank do Graham, mas a Grendene não aparece no rank do Joel, que é Earn and Yield. Inclusive, a plataforma ficou top demais. Isso aqui é só uma das funções da plataforma, tá? Se você quiser conhecer a Ward, vou deixar um QR Code aqui do lado. Essa é a maior plataforma que existe de análise de investimentos em todo esse planeta. Isso eu prometo pra vocês, tá? Prometo pra vocês. Doideira. Essa promessa é forte, né? Dito isso, a gente vai abrir o RI dessas duas empresas. Então aqui eu vou clicar em RI, já tá aberto aqui pra você. E aqui também, no caso da Grendene, a gente também vai... Eu vou fazer melhor, né? Não vou analisar só a Vulcabras. É óbvio que eu não vou conseguir analisar as duas aqui num vídeo de menos de 2 horas. Mas eu vou fazer alguns pontos de interligação entre Vulcabras e Grendene. O que tem de diferença? Quanto que foi a diferença entre um e outro? A gente vai analisar mais profundamente agora a Vulcabras, beleza? E depois a gente calcula preço teto. A gente pode até fazer valor intrínseco. Eu não gosto de fazer valor intrínseco aqui junto com vocês, porque isso é um conteúdo muito mais complexo. Prefiro deixar só para quem quer avançar num segundo nível mesmo, lá dentro da mentoria. Mas volta e meia eu faço aqui o cálculo de fluxo de caixa descontado, valor intrínseco, né? Que são maneiras mais rebuscadas de você fazer um valuation de uma empresa. Então, abrindo aqui o RI, e olha só aí o Olímpico Supra 2, né? Os caras estão inovando pra caramba, cara. Os caras estão inovando pra caramba. E aí você vai abrir no segundo trimestre, vai baixar a apresentação de resultados e o release de resultados, beleza? O que eu acho legal demais em empresas como Vulcabras, BR Partners também, tem muito esse DNA, é que são empresas simples de você entender, cara. Você abre o relatório aqui, você só não entende se você tiver menos de 10 anos. Você só não entende se você tiver menos de 10 anos. Ou você não tem força de vontade nenhuma pra poder ler o negócio. Então aqui é bem facinho, você vai conseguir entender tudo bem tranquilo. Então aqui a gente começa pelos destaques. Volume bruto de venda de pares. Olha lá, 8,5 milhões de vendas de pares no segundo tri de 2025. É muita coisa, né? 8,5 milhões de par. Então foram 17 milhões de tênis, né? E só no segundo trimestre de 2025. Aumentando o crescimento de 4,1 em relação ao segundo tri de 2024. Então, do ano anterior para este ano, cresceu-se as vendas em 4%. Beleza? Cresceu-se as vendas em 4%. No acumulado do ano, o volume atingiu, ou seja, no primeiro e no segundo tri, 15,6 milhões de peças. Aumentando também 4,8 frente ao primeiro semestre de 2024. Receita líquida, 894 milhões, teve um aumento aí de 17% em relação ao segundo tri de 2027. Léo, as vendas aumentaram só 4% e a receita líquida aumentou 17%? Se não tiver nenhum não recorrente aqui, seria ótimo. Imagina só, antes eu vendia uma caneca e ganhava 10. Agora eu tô vendendo 1,4 caneca e tô ganhando 30. Pô, tá bom demais, velho. Eu aumentei muito mais a receita líquida do que aumentei em venda de caneca. Eu tô diminuindo a complexidade da minha operação e ganhando mais dinheiro. Só que a gente tem que ver se esses 17,6 aqui não tem nenhum não recorrente. Porque se tiver não recorrente, aí não é só da venda. Não, eu vendi 1,4 caneca, ganhei 30 reais, mas é porque tinha um cara lá me devendo 10. Aí ele me pagou. Aí já é diferente, beleza? Lucro bruto, 365 milhões, 12,9% em relação ao ano anterior. Margem bruta, 40,8%, isso aqui é uma margem bruta alta, né? Porque a gente parte do princípio que, normalmente, empresas de varejo, no caso aqui a Vulcabras, ela não é bem uma empresa de varejo, porque ela é uma fábrica. Fábrica é diferente da empresa de varejo. Por que a fábrica é diferente da empresa de varejo? Teoricamente, a fábrica, ela tem menos valor, né? Ela é só operacional. A varejo, ela compra para revender, né? Então ela não tem essa complexidade aqui, é só compra para revender. No caso da Vulcabras, ela já tem um pouquinho de braço de varejo, eu vou te mostrar também. E isso dentro de uma empresa, né, uma indústria aí, que agora tem algum braço em varejo, uma margem dessa é boa pra caramba, né? Lucro líquido e margem líquida, 353 de lucro líquido. E a margem líquida tá em 39,5. Absurdo, né? É muito, cara. Margem líquida de 39,5. Eu já ensinei pra vocês algumas vezes que uma margem de 10 a 15% já torna a competitividade grande daquela empresa. É óbvio que tem que comparar com os pares, mas 39,5 é bom. Se eu falo pra você que o par mais fraco da Vulcabras tiver uma margem de 50,
aí a Vulcabras tá ruim, né? 39 ficou ruim, porque é a mais fraca dos pares, por exemplo, Grandene, vamos supor que vamos colocar Paranapanema, mais fraca ainda, tivesse uma margem de 50%, pô, então a Vulcabras tá ruim, mas aí a gente tem que comparar com os pares, sempre pra poder fazer, não ficar nessa avaliação muito esquelética. 15% pode ser bom pra um setor, mas pode ser ruim pra outro. No caso aqui é bom, tá? 39% de margem é boa. Olha que doideira, que eu vou ler com vocês aqui, ó. O segundo TRI de 2025 aumentou o lucro em 152% em relação ao segundo TRI de 2024. Será que a Vulcabras no último ano ela subiu 152% também? Pô, Léo, eu sei que ela é pagadora de dividendos, inclusive ela pagou 13% de dividendos e subiu no último ano 17%, uma valorização, performance da empresa aí de 40%, 42%, pô, mas subiu 152% o lucro. Será que isso aqui mostra uma disparidade entre lucro e cotação? A gente vai ver se esse lucro aí realmente foi por receita operacional, ou seja, o que ela tá conseguindo realmente fazer. Parece que está barato, mas a gente vai calcular preço dela. EBITDA e margem EBITDA, 296 milhões. Ou, eu acabei de agradecer papai do céu aqui, lê um relatório pra vocês, tomando um cafezinho, isso aqui é presente de Deus na minha vida, mano. Tá doido. Então a margem EBITDA tá de 33,1%, aumento de 10 pontos percentuais. Warren Buffett sempre fala assim, dentro de empresas, tem uma margem EBITDA acima de 30, 40%, cara, presta muita atenção nessa empresa, porque provavelmente essa empresa, se ela entrega isso recorrentemente, ela vai explodir de ganhar dinheiro. É óbvio que não vai ficar sempre assim, mas vai ganhar muito dinheiro. Então, tá quase ali dentro do que o Warren Buffett manda a gente prestar bastante atenção, né? E a gente entra aqui agora na parte de volume bruto. Vou dar um zoomzinho aqui pra vocês, ó. Volume bruto, pares e peças. E aqui, ó, calçados esportivos, daqueles 8,5 milhões lá, lembra que foi vendido? Basicamente tudo é calçado esportivo, 5,5 milhões. Aí vem um pouquinho de outros calçados, vestuários e acessórios. Esses outros calçados, olha aqui embaixo ela fala o que é, ó. Chinelo, calçado feminino, botas, componentes para calçados. Lembra do Barsi falando, pô, eu vendi Itaúsa porque Itaúsa tinha um pedacinho de Paranapanema, que é a empresa de chinelinho. Pois é, a Vulcabras também é a empresa de chinelinho, tá entregando um resultado absurdo, absurdo. Se liga nisso aqui, ó. Se a gente compara a Vulcabras com os índices, olha o Ibovespa e o IFIX ficando pra trás aí, ó. Desde 2020, dos últimos 5 anos, a Vulcabras entregou 369% de retorno. Aí eu comparar até com o IVVB11 aqui, ó, ficou pra trás. Até o IVVB11 ficou pra trás, cara. E DIV ficou pra trás pra caramba, né? CDI, ó o pau que ela deu no CDI, né? IPCA. Não é porque uma empresa vende chinelinho que ela é ruim. Você tem que entender como que ela vende esse chinelinho, quanto que custa esse chinelinho, entendeu? É óbvio que o Barsi usou essa frase, e o Barsi é inteligente pra caramba, né? Então ele usou essa frase aí como uma forma de simplificar, e muita gente traz isso e usa isso como se o Barsi não gostasse de chinelo, entendeu? Mas não é bem assim. A gente precisa entender como que a empresa funciona. No caso da Paranapanema, realmente não era uma empresa muito boa comparada aos pares. A gente vai ver aqui, inclusive. No semestre, os calçados esportivos também representou aí grande parte, né? 63%, ó, 65%, 63%. Outros calçados, 15%. E vestuário e acessório, 21% de participação nas vendas totais. A gente consegue ver que o segundo TRI versus o quarto TRI, né? Que aumentou. O segundo TRI de 2024 tá em azul escuro e o 2025 é azul claro. Subiu tudo, né? Venda de calçado esportivo, venda de outros calçados, venda de vestuário, tudo subindo. Ela tá conseguindo vender mais. No semestre é a mesma coisa, subiu tudo, ó. Se tá vendendo mais e tá mantendo na base de custo, o custo não tá explodindo para poder vender mais, porque às vezes é assim, eu vendi 100 milhões a mais, mas usou só de marketing 150 milhões. Aí não adiantou. O que adiantou vender a mais? Nada. O custo aumentou mais do que o que vendeu a mais de receita. Então, se ela tá conseguindo vender mais e a base de custo tá ficando a mesma, ela faz mais lucro. A gente tem que ficar esperto se tá acontecendo isso, beleza? Receita operacional líquida. Operacional, lembra que eu já ensinei para você que tem receita operacional e receita financeira, certo? A receita financeira é o que ela ganha de juros. Ela tem um dinheirinho guardado no caixa e gera juros para ela. Aí é a receita financeira. Quando eu falo receita operacional, é o que eu tenho com a minha operação. Qual que é a operação da Vulcabras? Acabei de mostrar o tênis sujo aqui, né? Venda de tênis. Então, o que é a receita operacional? Vender tênis. E aí aqui você consegue ver da onde que ela tira o principal dinheiro dela, né? Olha lá, com as vendas dos calçados esportivos, ela ganhou 761 milhões. 85% da participação da receita dela foi dos calçados. Léo, mas lá no montante de vendas, em volume total, bruto, correspondeu só a 65% do volume das vendas. Mas na receita ele correspondeu a 85%. Pois é, pra você ver que os tênis esportivos, esse tipo de tênis aqui, inclusive que a Olímpicos ela consegue ter um custo-benefício muito bom, esse tipo de tênis aqui é mais barato que a chinelinha. A chinelinha tá longe ali, não vou conseguir pegar. Mas a chinelinha é mais barata. Então esse aqui eu consigo vender com um valor agregado
mais alto. Então, mesmo vendendo menos, eu tenho mais lucro com esse tipo de negócio aqui, né? Com o tênis. E no semestre, a gente consegue ver aí, ó, o calçado esportivo gerou 1,3 bilhão. Você já imaginou uma empresa que vende sapatinho ganhar 1,3 bi? É mais, loucura isso aqui, mas é mais do que, por exemplo, Sanepar. É doideira, né? É mais do que Copasa. É quase uma Caixa de Seguridade, é quase. A Caixa de Seguridade tá rendendo 1 bi por trimestre, aqui foi 1,3 por semestre, mas potencial de crescimento gigantesco de venda de calçado, né? Gigantesco, absurdo. Então aqui a gente consegue ver essa receita operacional subiu, né? Então a venda subiu, a receita subiu também. Ó, a receita também subiu. Tá vendendo mais, eu não baixei preço para poder vender mais. Eu posso vender mais em volume, mas antes eu vendia a 400, agora eu tô vendendo a 300. Eu baixei o preço, aí a receita pode até cair. Neste caso não foi o que aconteceu com a Vulcabras. Aumentou o volume de tênis vendido, mas também aumentou a receita, tá? Então aumentou lá em tudo, ó. Receita aumentou em tudo e no semestre também aumentou em tudo. Por enquanto tá tudo certo. E agora, alguma coisa que você viu aí que não tá certo? Nada, né? Não chegamos nem a ver os resultados ainda da empresa. A única coisa que não tá certo é porque você chegou até agora no vídeo e não deu o like, não se inscreveu no canal. Dá o like, se inscreve que eu te garanto que você vai ganhar muito mais do que eu. Porque se você se inscrever, eu vou ganhar 1 inscrito. Se você se inscrever, você vai ganhar 365 vídeos por ano te ensinando alguma coisa nova. É doideira. Agora, olhando a parte de mercado interno e externo, olha lá, 96% é mercado interno. Que isso? Brasil. É BRzão aí, ó. E mercado externo, 33 milhões. Inclusive, uma das grandes expectativas aí da Vulcabras é que ela internacionalize a sua receita. Cada vez mais. Se ela consegue fazer isso, ela tem um potencial gigantesco de penetração, porque os tênis dela são bons. O Olímpicos Corre é muito bom. É, inclusive, destaque aí, Nike, Under Armour, Fila, inclusive. Grande parte das galera profissional aí tá correndo com o Olímpicos Corre. Tá? Grande parte. Então, uma expectativa é aumento desse mercado externo, né? Se aumenta o mercado externo, mais chance da empresa dar uma explodida também. Agora, a parte de e-commerce, olha que legal. Como é que a Vulcabras funcionava antes? Ela fazia o seguinte, presta atenção, tá? Isso aqui é importante porque é o modelo de negócio da empresa. E nada adianta você entender mais ou menos o modelo de negócio da empresa. A Vulcabras, ela produzia o sapato, então pegava lá a borracha, e vendia o sapato. Tá? Vendia o sapato pro lojista, certo? Aí o lojista ia lá e vendia esse sapato. Então a Vulcabras era uma produtora de calçados. Ela começou a fazer um negócio diferente. Ela começou a pensar assim, caramba, eu sou mestre na distribuição disso aí, eu consigo distribuir para todos os lojistas e tal. Se eu começar a ser a varejista também, eu abri as lojas, vamos testar para ver se funciona? E abri o e-commerce. E-commerce é fácil, porque eu já tenho um canal de distribuição, eu já posso entregar na casa do cliente, já posso entregar, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu consigo ali fazer a parte de distribuição. Se eu abrir aqui para os caras comprar direto de mim, exemplo, tá? Vendia lá para a loja da Centauro o par do tênis a 350 e a Centauro vendia a 450 o par do tênis. Exemplo só, tá? Provavelmente as margens são maiores. Se eu vender a 430 aqui no e-commerce, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí ela começou a vender aqui no e-commerce e realmente fez sentido. Olha isso aqui, receita líquida do e-commerce, 132 milhões, uma participação na receita operacional líquida total de 14%. 15% tem de e-commerce, é muito. E tá começando agora, né? E assim, é incipiente ainda. Não é que é incipiente, né? Já tem um tempo, mas tá se aprimorando. Cada vez mais o pessoal tá descobrindo aí que dá pra comprar no e-commerce. Não precisa ir lá no Centauro comprar o tênis, né? Tênis é um negócio que você precisa experimentar menos do que roupa, né? É diferente, vestuário e tal. Então dá pra vender mais no e-commerce. Legal aqui que essa apresentação da Vulcabras me lembra da minha aula de DRE. Eu explico bem certinho. Faturamento, receita operacional bruta, aí destrincha a receita operacional bruta, lucro bruto, EBITDA, EBIT, bem legal, que os caras são organizados, eu gosto de ler esses relatórios bonitos assim, né, e simples, pô, pau, na sua cara aqui e ponto, você consegue ver e interpretar bem direitinho. Então o lucro bruto subiu do ano passado para este ano, 12,9%, agora faz sentido, né, porque quando a gente olhou lá atrás, ó, aqui também a gente consegue ver, né, do semestre anterior para esse semestre, subiu 14,9%, ó, lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Poxa, mas o lucro líquido subiu 152%, por que a Vulcabras não subiu tudo isso? Agora a gente viu o lucro bruto subindo mais ou menos o que a Vulcabras subiu, não é verdade? Será que tem alguma relação? Vamos continuar lendo aqui. Ó, despesas com vendas, para poder vender tem despesa, tem que embalar, tem que entregar, às vezes tem devolução, enfim, tem muitas despesas com venda. A própria despesa de distribuição é uma despesa com venda, né? E aqui PEC-LD, olha que bonitinho que você vai aprender uma coisa nova. PEC-LD é um nome diferente para PDD. Lembra lá dos bancos quando eu ensinei para vocês que a provisão do devedor duvidoso, que inclusive mudou agora nessa nova Basileia ali que o Banco Central tá exigindo, né? Nova regra da Basileia. PEC-LD é a mesma coisa. É projeção para liquidação duvidosa, a mesma coisa, tá? Normalmente a Vulcabras ela vai vender grandes volumes, por exemplo. Vou usar a Centauro de novo, porque a maior parte da galera conhece aí como loja esportiva, né? Tem todo shopping praticamente. Vendeu
deu lá pro Centauro. Se a Centauro não liquidar a dívida, pegando esse estoque, não liquidar essa dívida, ela tem que deixar ali um pedacinho em PEC-LD, né? Ou PDD. É porque PDD é mais comum em bancos, até porque banco trabalha mais com isso. Não é grande parte da receita da Vulcabras que fica preso em PDD, né? Então faz até sentido eles trocarem um pouquinho o nome aí. Do segundo tri do ano passado para esse ano, a gente teve queda na despesa. Teve queda na despesa total. Porque apesar da despesa nominal ter subido de 96 milhões para 107, a gente vê em percentual, tá? Da receita líquida. O quanto que eu tive de despesa sobre a receita líquida? Deu uma diminuída. A mesma coisa aqui, diminuiu no semestre também, era 13,3 e caiu para 12,9. Ou seja, otimização da receita. A gente viu lá que as vendas brutas aumentaram. Aí eu te falei, pergunta, pô, de nada adianta as vendas brutas aumentarem se a receita diminuir. Quer dizer que eu tô vendendo mais por um preço mais barato. Aí a gente olhou, pô, a receita aumentou. A venda bruta aumentou, volume bruto aumentou, receita bruta aumentou. De nada adianta a receita bruta aumentar, falei pra vocês, se o custo aumentar. Venda bruta aumentou, receita também aumentou e agora a gente tá vendo que os custos diminuíram. Os custos deram uma diminuidinha sobre a receita líquida. Ou seja, tudo ok até agora. Tudo ok. Se você tiver dado like, é tudo ok. Então agora vamos pra despesa com propaganda. Aqui ele separou as despesas com vendas, despesas com propaganda e despesas gerais administrativas. Gerais administrativas é o quanto você paga pros funcionários, basicamente, né? O pessoal ali. A despesa com propaganda subiu um pouquinho, tá forçando um pouquinho mais em despesa de propaganda, que inclusive concordo, tá? O corre aí tá fazendo sucesso pra caramba, tem que deixar o pessoal sabendo desse corre aí. E as despesas administrativas também deu uma subidinha. Mas em geral aqui, basicamente, ficou elas por elas ali, se a gente for levar em consideração a receita agora com a despesa agora, né? Ficou basicamente a mesma coisa. Aí agora a gente vem no resultado financeiro líquido. Olha que bonitinho. A gente viu resultado operacional, a gente começou a ver as despesas, e agora a gente tá vendo o resultado financeiro líquido. Resultado financeiro. O resultado financeiro é o como que tá funcionando o meu caixa sobre as dívidas que eu tenho e o dinheiro que eu tenho investido. Estrutura de capital. O que é estrutura de capital? Parece difícil assim pra você. A estrutura de capital, o que é? É as dívidas. O tanto de debênture que ela tem, o tanto de financiamento que ela tem, enfim. No trimestre aqui ela teve um débito de 16,6 milhões. Parte operacional é alguma coisa que ela pegou com o fornecedor, alguma coisa que ela tá devendo em algum juro, coisinha à toa que ficou ali na parte operacional mesmo, né? Eu comprei uma máquina e, sei lá, parcelei, só um exemplo, tá? Parcelei e atrasei o pagamento ali propositalmente, cobrou um jurinho e tal. Então, o parte operacional, 3,2 milhões. E cambiais, né? Variação do câmbio mesmo, se ela tem alguma coisa em câmbio, inclusive um pouco das vendas do mercado externo, 6,9 milhões. Então, as despesas financeiras, tudo que tirou dinheiro do caixa dela, falando da parte financeira, foi 26,7 milhões. E aí, agora a gente tem o que põe dinheiro dentro da carteira dela, que é a receita financeira. E ela tem as 3 receitas financeiras também, ó. Estrutura de capital. O que é essa estrutura de capital? É o quanto de dinheiro ela tem no caixa. Quanto que rende aquele dinheiro do caixa? Estrutura de capital dela é o que ela tem de investido, basicamente, né? Então, basicamente, rendeu 7,7 de juros. A parte operacional é alguma coisa, ó, perceba, esse operacional aqui destoou, aumentou 3.000%. Do mesmo trimestre do ano passado, essa receita financeira que vem do operacional, ela foi de 4,2 milhões, agora foi 133 milhões. Nossa, a empresa melhorou pra caramba e tal, o que que ela fez? Muita gente não levou em consideração que isso aqui pode ser um não recorrente. A gente vai até pro release de resultado, porque aqui, ó, o release, eu sempre ensino pros alunos. Dica pra você aí, que ainda que não é um aluno ainda. Um dia que quando você quiser aprofundar, você vai entrar na GD, você vai ver que você vai fazer vários cursos e depois você vai voltar pra GD pra se aprofundar. A apresentação de resultados é quando tem o CEO lá falando com você, o CTO lá falando com você, um cara vai apresentar pra você, vai te explicar. Então, aqui você só vê a imagem. E tudo bem, eu tô apresentando pra você, por isso você tá entendendo, né? Apresentação de resultados. Quando você não entende, você vai pro release de resultados, que aí tem tudo explicado. Tudo explicado. A gente vai pro release assim, que a gente terminar aqui, pra gente entender da onde que veio esses 133 milhões. Não entendi da onde que veio. Não ficou claro aqui pra mim da onde que veio. Onde que eu tenho que ver? No release do resultado, beleza? E a parte cambial aqui, 4,7 milhões, então a receita financeira ficou positiva, foi 146 milhões. A despesa foi 26, as receitas foram 146, então o resultado foi lucro, 119 milhões de lucro financeiro. Olha o lucro financeiro aqui, o tanque aumentou, olha isso aqui, 3.748%, alguma coisa tem de errado aqui, né? Alguma coisa que eu não tô entendendo, o lucro subir 3.700%, alguma coisa aconteceu. E aqui a gente consegue ver a dívida líquida, considerando também o caixa líquido sobre o EBITDA. Então aqui a gente via que no segundo trimestre de 2024, ela não tinha, a dívida líquida sobre a EBITDA era negativa, porque ela tinha mais caixa, então era 63 milhões de caixa, porque aqui ela tá falando dívida. Se eu tenho uma dívida negativa, eu devo 10 reais pro meu irmão, então a dívida positiva de 10 mil reais. Se eu tenho caixa, eu não devo nada pro meu irmão, e eu tenho 10 reais no caixa, é como se eu tivesse uma dívida
dívida negativa de R$10. Então, quando você olha aqui e vê essa dívida negativa de 63 milhões, significa que ela tem esse dinheiro no caixa. Ela não tá devendo pra ninguém. Se tirar todas as dívidas que ela tem, vamos supor, ela tem 300 milhões de caixa e 200 milhões de dívida. Se eu quito, eu ainda fico com 100 milhões de caixa. Então, a dívida líquida é negativa, beleza? Então, aqui, dívida líquida negativa. No terceiro tri, dívida líquida negativa. No quarto tri do ano passado, aí começou um pouquinho de dívida, só que a dívida líquida sobre EBITDA ainda era zero, que isso aqui era irrelevante, né? Aí aqui, 10 milhões no primeiro tri, deu uma quitada na dívida e agora subiu, ó, 139 milhões de dívida. A dívida líquida sobre EBITDA tá 0,2. 0,2. Totalmente controlada, bem tranquilo. Antes tinha caixa, agora tem dívida. Mas a dívida é muito pequena, 0,2. O ideal é até 3 de dívida líquida sobre EBITDA. Então vamos entender o que aconteceu com esse resultado financeiro aqui. Ó, eu vou entrar lá no release, ensinei pra vocês precisam entrar no release. Esse aqui é a carinha do release, ó. Toda a mesma coisa, ó. A gente leu lá os destaques. É a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V. Só que algumas coisas aqui a gente tem diferente. Por exemplo, no volume bruto, ele vai explicar bem direitinho, volume bruto. Aí depois, ó, receita operacional líquida nas categorias. Aí ele começa a explicar as categorias que a gente leu, ó, mercado, explica mercado interno, mercado externo, tudo igual. E-commerce, mesma coisa que a gente tá lendo lá, mesma coisa. Custo por venda, custo dos produtos vendidos, mesma coisa e tal. A gente vai descer lá na parte do resultado financeiro líquido. E aí eu quero que você leia junto comigo, tá? Pra você entender, ó. No segundo tri de 2025, o resultado financeiro líquido foi positivo. A gente viu, né? Foi positivo e pra caramba. 3.748%. Por quê? Com uma receita de 119,3 milhões, representando um crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi 3,1. Foi o que a gente viu aqui, ó. 119,3, sendo que no ano anterior foi 3,1. Mesma coisa, tá vendo que é a mesma coisa, só que aqui tá escrito e aqui tá em números. Mesma coisa. No período, foram reconhecidos eventos não recorrentes, decorrente do êxito de uma ação judicial relativa à recuperação de crédito de PIS e COFINS, imposto. Entrou recuperação judicial para recuperar PIS e COFINS. E aí, olha lá, tivemos o efeito não recorrente, 122 milhões a mais. Ou seja, esse resultado operacional de 133, na verdade, 122,9 dele é restituição de PIS e COFINS, ou seja, não vai acontecer todo trimestre. Então a gente pode levar isso aqui no recorrente quando a gente vai calcular o preço teto projetivo? Óbvio que não. Então aqui a gente descobriu agora porque que este lucro provável da Vulcabras nesse trimestre foi muito mais alto. Aqui a gente consegue olhar os lucros por trimestre e aqui você consegue ver, olha o lucro líquido do trimestre anterior, 100 milhões. Olha nesse trimestre, 353. Agora você sabe que não subiu aqui 200% o lucro, é porque uma parte desse lucro foi não recorrente, por conta da PIS e COFINS ali, beleza? Então, descobrimos aqui porque pagou tanto dividendo, que inclusive foi uma coisa que eu esqueci de citar no começo do vídeo, é tanta coisa que eu quero falar pra vocês que acabo às vezes não citando. Hoje é dia 24, que no dia 22, ó, aqui no dia 22 ela teve uma queda, 2,8%. Por quê? Porque ela tinha anunciado dividendos e a data X era no dia 22. Então ela tinha 1,1 real ali. Ela caiu até menos do que isso, né? Caiu 55 centavos. Fazia sentido comprar para receber esse dividendo ali. Olhando assim agora retrospectivamente, fazia até sentido você comprar para poder receber esse yield, que o yield é basicamente de 5%, né? E ela não caiu 5%. É óbvio que foi retirado do caixa, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E agora a gente chega finalmente, né? No lucro líquido, que é o que a galera olha só o lucro líquido. Ah, o lucro líquido aumentou, o lucro líquido diminuiu, então não vou comprar, então agora eu vou comprar. É palhaçada isso aí, né? Tem que saber analisar melhor essas suas empresas aí da sua carteira, não é possível, cara. Lucro líquido, margem líquida e ROIC ajustado. Olha o lucro líquido. O lucro líquido realmente subiu 152%. Grande parte disso aqui foi não recorrente. Agora você sabe por que subiu 152%. Tá vendo que a empresa não subiu 152% junto porque é um não recorrente? Agora você descobriu. Olha que bonito. Quando você descobre, não faz todo sentido? Parece que, né? O editor vai até colocar aquele meme do caboclo explodindo na cabeça aí. No semestre, o lucro também aumentou 100% porque no segundo tri a gente teve um resultado aqui basicamente de 140 milhões que não era para acontecer, que foi não recorrente. E aí o ROIC ajustado, tirando, ó, ROIC é ajustado, então tira não recorrentes, tá? 32%, isso aqui é absurdo. O ROIC dela sempre foi muito alto. O que é o ROIC? É o retorno aí que retorno sobre capital investido, capital de terceiros, ou seja, ela leva em consideração o patrimônio líquido da empresa mais dívidas e calcula sobre o retorno. Ou seja, significa dizer então que o patrimônio meu que tá dentro da empresa e as dívidas que ela pega, tá rendendo esse dinheiro, vamos supor que ela pegou 100 milhões, esse dinheiro tá rendendo 28% ao ano. Em 2022, 2023, 28, 2024, 29, 2025, 32. Ou seja, faz sentido ela pegar uma dívida de 18%? Nossa, Léo, 18% de dívida é caro. Não é melhor ela esperar a taxa Selic cair para poder pegar uma dívida de 10? É melhor. Mas
Faz sentido ela pegar uma dívida de 18? Faz, pô. Ela consegue render 32, ela pega de 18, rende 32, paga a dívida e fica com lucro, entende? Então, uma empresa que tem ROIC muito alto, ela pode se endividar. Isso aqui tem uma siglazinha para isso, que é o EVA, né, que o pessoal fala em inglês. O EV, que é a criação de valor. Você vai criar valor para o acionista. Se o ROIC, por exemplo, fosse de 9 e eu tenho dívida, eu tô destruindo o valor do acionista, que eu tô pegando emprestado a 15 e tô rendendo só 9, ou seja, de onde tá vindo os outros 6? Do patrimônio do acionista, né, que deveria virar lucro, tô tirando para poder pagar a dívida a mais, porque o ROIC tá ruim. Porque a empresa até agora tudo certo, né? Parece que quando você usa bem os rankings te dá uma ajuda. Não necessariamente você vai fechar os olhos e comprar todas essas empresas aqui, mas dessas empresas aqui, quase todas eu tenho na carteira, ó, BBSE, eu tenho Petro agora, Semig, BR Partners, inclusive, olha o que aconteceu com o BR Partners aqui. Se vocês quiserem um vídeo de BR Partners aí, vocês me avisam. Olha o que aconteceu aqui no dia 23, 10% de alta, de ontem para hoje. Absurdo. Daí a gente entra aqui na parte do CAPEX da empresa, o que ela investe, né? E ela investe muito em molde, porque ela tem que fazer moldes de tênis para poder fazer os tênis, né? Máquina, equipamento, instalação e outros. 64 milhões de CAPEX. Você percebe, ela consegue gerar muito dinheiro com pouco CAPEX. Muito dinheiro com pouco CAPEX. E aí investiu aqui um pouco em software, intangível aqui, 66 milhões de CAPEX. O fluxo de caixa da empresa, ela tinha caixa de 314. O EBITDA é o lucro operacional, então tinha 314. É igual você tem 100 reais na poupança, porque você não assiste o canal. 100 reais da poupança, tá guardado lá. Aí você recebeu seu salário. Pô, aí agora foi pra 5.100. Esses 5.000 aqui que entrou é o EBITDA, que é o operacional, né? Daí você vai pegar esse salário e vai começar a pagar as suas contas. Aí, por exemplo, vamos supor que você vendeu umas balinhas, ganhou mais 4,4. Resultado financeiro, que é o que rendeu de juros, mais 121. Mais um pouquinho aqui de aumento de passivo bancário, ou seja, eu peguei dívida. Passivo bancário é pegar dívida, entra dinheiro no caixa. É como se eu tivesse lá na minha conta da poupança 100 reais, peguei o salário 5.100, aí vendi balinha 5.200, aí o juro financeiro 5.300, só o juro que tava lá, é óbvio que não vai render tudo isso, mas só pra você entender aqui o fluxo do caixa. E por último, eu peguei um empréstimo, mais 500 reais, aí subiu pra 5.800. Então aqui é o que fez o caixa subir, em azulzinho, e aqui o que fez o caixa descer. Depois que você fez o caixa subir para 5.800 na sua poupança, você vai começar a pagar a conta. Aí você pagou conta de água, pagou conta de luz, pagou o financiamento ou aluguel que você tem, pagou um monte de coisa e foi caindo. E vai ficar o saldo final. Então você começou o saldo com 100 reais, vamos supor que no final você ficou com 50 reais de saldo, que você pagou tudo, ficou com 50 reais de saldo. Aqui a mesma coisa, a variação entre passivo e ativo é porque ela investiu dinheiro. Então saiu o dinheiro do caixa, aumentou os passivos de longo prazo. Aí aumento de necessidade de capital de giro, ela tirou para capital de giro, para poder ficar girando a operação dela. Investimento imobilizado em intangível, que foi isso aqui, né? Segundo tri mais primeiro tri, basicamente é o que tá escrito aqui. E dividendo pago, que ela pagou o dividendo. Então, ficou com caixa final de 215. Disponibilidades, então, você vê que o caixa dela veio reduzindo e a dívida deu uma aumentadinha, né? Tanto que hoje a dívida líquida tá lá, que a gente acabou de ver ali em cima, 139 milhões. É como se ela tivesse uma dívida de 215 mais 139 milhões. Ela pega o caixa dela, paga os 215 milhões de dívida e ainda sobra 139 milhões de dívida. Basicamente, é isso. Olha que bonito. Esse relatório foi bom, né, cara? Esse foi um relatório muito satisfatório para ler, porque deu para explicar tudo que eu gosto de explicar. Bem bonitinho, organizado. O que tem de errado com a empresa? Nada. A empresa tá imprimindo dinheiro. Agora a gente precisa fazer a análise. Vocês veem, eu tanto que eu tomo café, o vídeo tá ficando longo. Quando eu vejo que eu encho a segunda ou terceira xícara de café, é porque... Ixi, é um barulho triste aqui, eu não desejo isso aqui pra ninguém. Nossa, isso aqui é triste demais. Quando eu encho muito caneca assim, eu sei que o vídeo já deve ter uns 40 minutos. Deixa o like, pelo menos, né? Não é possível que não vale um like esse vídeo. A gente saímos agora. Primeiro a gente analisou o quantitativo de indicadores. A gente foi confirmar esse quantitativo dentro do relatório. Você pode olhar o release também, aqui eu uso a apresentação para ir mais rápido, tá? Aí a gente olhou e isso confirmou, pô, tá tudo certo com a empresa mesmo. Ela não tá com um dividendo muito alto porque ela caiu de preço, ela não tá... Não, tá tudo certo com a empresa, a parte operacional da empresa tá tudo certo. Agora a gente vai pra tese de investimento. Não é só olhar, agora vamos pra tese de investimento. O que a gente deveria olhar agora? Primeiro, por isso que não é... Você lê um relatório e já investe na empresa. Por isso que quando eu vou investir na empresa, quando eu fui investir em BR Partners, foi uns 6 meses namorando a empresa para depois investir na BR Partners. Por quê? Porque agora você tem que olhar a governança, você tem que ver se os caras que coordenam isso aqui é bom mesmo, você tem que olhar perspectiva de futuro. Pô, presta atenção, vou colocar um medinho na sua cabeça só pra você entender, e aí que eu vou usar de medo pra você conseguir entender. Mas não necessariamente precisa sentir medo de empresas, tá? O Corre 3 deu certo pra caramba, o Corre 4 também. Quem garante que o Corre 5 vai dar certo? E se lançar o Corre 5, fizer muita propaganda, só que
tivemos outro, sei lá, a Nike soltou um outro tênis, o dólar caiu, ficou mais competitivo, agora pra você importar Nike, e aí não vale mais tanto a pena você comprar Olímpicos, agora vale a pena você comprar Nike. Então você tem que fazer uma avaliação de mercado também. Não é só você vir aqui e olhar isso. Você tem que ver se a Olímpicos vai ser realmente competitiva. No caso da Vulcabras, ela ainda comprou participação em royalties, né, pra poder conseguir vender Under Armour. Aqui você consegue inclusive ver quais são as marcas que ela tá licenciada pra vender. A Olímpicos é dela mesmo, né? Under Armour pegou licença e a Mizuno também. Isso aqui é como se fosse uma escadinha de preço de tênis, né? Mizuno mais caro, Under Armour intermediário, Olímpicos mais barato. Ela consegue atender todos os tipos de cliente. Pô, legal, gostei dessa parte. Pô, o conselho é muito bom. O pessoal lá da Grandene que veio pra cá, então sabe construir sapato, só que agora tá focado só no esportivo. Então não tem aquela ladainha de ter que vender todo tipo de sapato, tamanco, esportivo e tal. É só focado no esportivo. Pô, gosto disso também, porque é menos diversificado, menos confuso na análise. Vamos ver se vai dar certo, se não vai dar. E eu consigo reajustar qualquer tipo de erro. Pô, a empresa tá vendendo 15% no e-commerce, pode abrir varejista. Bom, se abrir varejista, será que vai melhorar ou não? Imagina, o próximo passo da Vulcabras é abrir loja de varejo mesmo, loja pra você ir lá e visitar. Dá errado, o custo aumenta pra caramba, não faz sentido. Então, você entende que tem uma tese por trás agora? Não é só você olhar, ver se tá tudo certo, nos números ali. Tem uma tese, o que você acha pro futuro? Por isso que é muito mais fácil investir numa BB Seguridade, por exemplo. É muito mais fácil. Se as duas estão descontadas iguais, não é muito mais fácil investir na BB Seguridade? Você já sabe que seguro vai existir pra sempre. Você sabe que o market share é gigantescamente do agro, é de BB Seguridade. Ah, mas eu vejo notícia que o market share tá perdendo pra outro, é 50%. Tem que perder muito pra poder ficar ok. Você entende que tem mais segurança? Pô, mas o retorno é um pouquinho menor. Será? Pô, 12% de yield, 84% de ROI. Isso aqui eu não tô falando pra você não investir em Vulcabras. Até porque Vulcabras pode lançar o Corre 5, pode ser um estouro. Se for um estouro, aumentou o lucro lá 100, 200 milhões acima do esperado, que já era do aumentar 20% do lucro. Aí você vai ver gráficos assim, ó, de lucros crescentes, absurdos. Então é tudo sobre perfil de investidor e a tese que você quer. BR Partners, por exemplo, é uma empresa que eu me sinto mais confortável de investir, por exemplo, do que Vulcabras. Não que eu não me sinta confortável em Vulcabras, mas se eu fosse considerar as duas, eu prefiro BR Partners do que Vulcabras. Porque BR Partners é um negócio que eu tenho mais segurança pro longo prazo. O meu jeito. Você, por exemplo, pode falar, não, Léo, eu conheço demais desse mercado de tênis. Ah, Vulcabras não vai parar de vender nunca. Agora só vai crescer e crescer. Bem, tá vendo que é perfil de investidor? Eu quero que vocês saiam desse negócio de analisar só superficialmente. Eu sei que vocês gostam pra caramba que eu calculo o preço teto. Aí eu vou aqui, calculo o preço teto. Vamos calcular aqui agora. Vamos calcular aqui o preço teto aqui, ó. Vou clicar aqui, análise avançada. Vou calcular o preço teto junto com vocês aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu vou adicionar aqui preço teto e a gente vai lá pro payout da empresa. Vamos ver a média de payout da empresa aqui, ó. Inclusive, se você tem dúvidas sobre o payout da empresa, você pode entrar no próprio RI da empresa. Você pode ir lá nas políticas. E aqui nas políticas, você vai na política de dividendos. Aqui, ó, política de remuneração, não tá aqui, então você vai, provavelmente tem alguma coisa de dividendos, ó, dividendos, informações financeiras de dividendos, e aqui você consegue ver o quanto que ela tá pagando de payout em média. Uma maneira mais fácil de você conferir isso, inclusive, é qualquer site que consolida dados aí, eu uso o Investidor 10 para esses dados consolidados, e aqui em payout você consegue ver a média da empresa. Então, ó, a empresa lá em 2021 pagava 30%, 21%, 51%, pagou lá em 2024 145, agora 89, a média da empresa 50. Acredito eu que vai ficar, se continuar fazendo esse lucro aí, provavelmente vai ter um payout bem alto, né? É importante você assistir call de resultados da empresa, para poder ver o que o CEO tá falando. Pô, nosso objetivo é distribuir um payout mais alto mesmo e tal, né? Enfim, aqui a gente vai levar em consideração, a gente vai fazer dois cenários. Vamos fazer o cenário onde ela paga a média da empresa, que é 56, que eu não acredito que vai acontecer. Na minha opinião, vai continuar na casa dos 80, é uma empresa que paga muito dividendo mesmo. E a gente faz esse payout aqui em menos, né? Vou até colocar 55 para ficar exato. 56 é um número feio, né? Ó, ficar 55 de payout, a gente projeta o lucro e pega o yield mínimo. Beleza, como que a gente vai projetar o lucro? A gente projeta o lucro através do... Isso, esperei você falar, é do recorrente, tá? E aí, tudo que vier a mais é lucro. Ah, eu vou projetar com não recorrente também, Léo. Não, palhaçada. Aí você tá levando em consideração que a galinha vai botar o ovo, né? Eu tive que trocar aqui agora o ditado, que tem muita gente que fala aí que esse ditado é muito feio pra assistir o vídeo com as crianças. Concordo, é mais fim mesmo. Tô tentando me controlar. Espírito Santo tá me tratando. Então, você tá contando aí que a galinha vai botar o ovo. Não faz sentido. E se ela não botar o ovo? E aí? O que você vai fazer? Vai comer o quê no café da manhã? Então, a gente tem que levar em consideração, ó, o lucro líquido recorrente. O lucro líquido que a gente teve ali, ó, 353, foi por conta do PIS e COFINS que foi restaurado, né? Então, a gente não vai levar em consideração este lucro, a gente vai levar em consideração o lucro recorrente, 144 milhões que foi no segundo tri de 2025. Se a gente pega aqui o semestre, ó, o lucro líquido foi 250 milhões no semestre, tá? Então a gente pode projetar que vai continuar crescendo um pouquinho o lucro,
e a gente consegue projetar isso aqui bem facinho aqui na Word. A gente coloca, por exemplo, 250,9, multiplica por 2 para pegar o ano, né? Porque isso aqui é no semestre. Então 250,9 vezes 2 vai dar lá 501,8, seria mais ou menos esse o lucro esperado, 501,8 milhões. Basicamente seria este o lucro projetivo, sem levar em consideração o não recorrente. E aí agora a gente pode colocar o quanto teoricamente a gente acha que vai crescer esse lucro. Pô, Léo, eu acredito que vai continuar nessa crescente aí, eu acho que vai subir, sei lá, 10% lucro, 10% lucro, bastante. Vou colocar que vai subir 10% lucro. Então, se fosse no PO de 55%, não tem mais segurança mais, ó. Não tem mais segurança mais. Nossa, Léo, não esperava por essa. Pois é, não tem mais segurança mais. Se fosse 55, minha opinião vai ser 80. Aí você vai ver a diferença do payout agora, tá? Olha a diferença do payout. Eu subi lá de 55 para 80. Se a gente levar em consideração a última distribuição, inclusive foi 89. Então daria pra você colocar até mais aqui, né? Você pode ser... A gente foi pessimista com 55, ok com 75, por exemplo, que já tem 27% de margem. E a gente pode ser até otimista com 85. Daria 43% de margem. Aí, pô, Léo, 6% de yield mínimo, vou te dar a minha opinião. Opinião do Léo, tá? Tem BB Seguridade, tem BR Partners pagando basicamente a mesma coisa. Será que faz sentido eu entrar na Vulcabras e exigir menos? Como é uma empresa que teoricamente tem um pouquinho mais de risco pelo próprio fator intrínseco da operação da empresa, eu tenho que exigir mais, na verdade, se eu quero exigir dividendos. Vou colocar um 8% aqui. Se da BB Seguridade eu tô exigindo 8,5%, ó, 8% com payout de 85%, com esse lucro projetivo, e é óbvio, você pode projetar. Por isso que a Word é boa. Você pode vir aqui projetar o que você quiser aqui. Eu acho que vai ser 800 milhões o lucro, porque nos últimos 12 meses foi 800 milhões. Os últimos 12 meses são os melhores resultados da Vulcabras, porque ela vem crescendo, né? Se a gente pega, ó, 353, 106, 169, 172. Perceba, realmente muito lucro, né? Inclusive, a gente tem que olhar a sazonalidade da empresa também. A sazonalidade da empresa no primeiro trimestre não é tão boa. Olha pra você ver aqui, ó. No primeiro trimestre, menos lucro. Primeiro trimestre, menos lucro, comparado, né? A gente olha o primeiro trimestre de 2023, ó. Também menos lucro, em comparação com os outros trimestres do ano, né? Por quê? Porque no início do ano, realmente, o pessoal compra menos tênis, né? A atividade de varejo, em geral, é mais baixa. Logo depois da virada do ano, a galera gastou pra caramba. Então, em janeiro, compra muito menos, né? Fevereiro, carnaval e tal, gasto de novo, muito menos. Galera escrevendo os filhos na escola, enfim. Então, dá até pra considerar, porque a gente tá somando primeiro e segundo tri. Dá até pra considerar um pouquinho mais de lucro aqui, né? Dá pra colocar ali mais 10% de lucro, 607 milhões. Aí a gente fica com um yield mínimo de 8%, 85% de payout, 18% de margem, né? Então, ainda dá pra comprar a Vulcabras, tá? Ainda tem uma margem legalzinha, Faz a sua projeção. Eu vou colocar a projeção conservadora aqui de 600 milhões de lucro e vou descer o payout aqui para 80%, tá? Quando eu salvo aqui esse payout para todos os assinantes aí da Word, você vai ter o meu preço teto aqui. Quando você for calcular o seu, você vai ver o meu. Não para te influenciar, mas só para te mostrar, para você ter uma base, né? Então o preço teto aqui na Vulcabras seria 21,78, na minha opinião. Tá? Vai investir em Vulcabras? Cara, sinceramente é uma empresa que brilha os olhos, porque eu acredito que a Vulcabras vai crescer muito ainda, cara. Na minha humilde opinião, né? Não sou um grande conhecedor de tênis, não. Mas, na minha opinião, a empresa tá bem encaixada e já ouvi falar muito bem dessa gestão. Muito bem dessa gestão. Todas as pessoas que conhecem os gestores, o CEO lá, o Pedro, pô, confia pra caramba neles. Então, a gestão faz diferença sim na empresa. Fico tentado a comprar. A gente vai ter reavaliação da minha carteira e rebalanceamento de algumas posições no próximo 100k, pode ser que ela entre, né? Mas não é recomendação para você não, fique esperto, talvez tenha outras oportunidades. Não compre porque eu tô falando, não compre porque o Zezinho falou, não compre porque o seu YouTube preferido falou, pelo amor de Deus. Não pode comprar motivado por indicação dos outros não, sem comprar motivado pela sua tese de investimento. Beleza? Acabou que eu não consegui falar de Grandene, mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aí de Grandene pra ver se a gente tem uma grande diferença entre Vulcabras e Grandene. É só vocês deixarem aí metade das visualizações for like, eu gravo o vídeo da Grandene também. Aí a gente vê o que faz mais sentido. Grandene tá mais barato do que Vulcabras, será que faz sentido? Precisa ler o relatório, precisamos dar uma entendida ali em como que funciona. Se tiver 1000 visualização, 500 likes. Se tiver 100 mil visualização, 50 mil likes, eu gravo esse vídeo. Beleza? Fica com Deus, tamo junto, um abraço pra você, papai do céu te cuide.